Vamos tratar agora das operações CRUD restantes, que é de visualização dos detalhes de um determinado usuário, a edição e a deleção de usuário. Para isso, no botão de apagar usuário, nós vamos definir uma diretiva aqui, escrever uma diretiva ngClick e para ela uma função chamada apagar usuário que vai estar implementada dentro do controller dessa nossa view, que é a view de listar usuários. Então vamos ao controller de listar usuários controller e vamos implementar essa função. Aqui está ela. Tá? Scope apagar usuário, recebe um usuário. Como eu tenho o ArrayDB como dependência injetada, eu posso apagar o usuário. Então delete usuário, passando o usuário. E aqui, após a deleção do usuário, para eu verificar que a tabela diminuiu em 1, né, porque eu deletei o usuário, eu preciso redirecionar o fluxo da minha aplicação para a própria rota listar usuários. Daí a minha view vai ser recarregada de listagem de usuários. Tudo bem? Esse método, esta função, foi implementada dentro do nosso ArrayDB Service. Então, se vocês observarem, temos aqui delete usuário, recebe um usuário, e eu encontro então qual que é a localização deste usuário dentro do meu array de usuários, tudo bem? E faço a remoção deste usuário específico. Tá? Então, essa função atuou sobre o meu array dentro do meu serviço e eu tenho o recarregamento do array através aqui do chamamento da própria view. Tudo bem? Vamos ver se isso funciona. Verificamos aqui em listar usuários. Clico em apagar. Notem que a Maria foi deletada. Apagar. Vamos tentar adicionar um usuário e então apagá-lo. Vou adicionar aqui Gabriel, telefone, nome de usuário, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seleciono o papel, aluno, adicionar usuário. Vejam, é interessante que ao clicar em adicionar usuário, o fluxo da minha aplicação fosse redirecionado para a minha listagem. Nós verificamos que aqui GMLNAT foi incluso, mas após o clique então no botão adicionar usuário, eu gostaria que o fluxo viesse automaticamente para cá. Como que nós fazemos isso? Tá? Vamos só apagar o GMLNAT, está funcionando. Como que eu faço isso? Vamos no adicionar usuário, controller, e aqui que o botão adicionar usuário que dispara o método adicionar usuário, nós vamos injetar como dependência aqui também o location. Para que após location.path e vai então para barra listar usuários. Tudo bem? Vamos fazer um teste. Vou reiniciar a aplicação, ele recarregou os elementos inicializados do array. Adiciono o usuário, Gabriel, telefone para contato, nome de usuário, senha, papel, aluno, adicionar. Vejam que agora, automaticamente, o fluxo foi redirecionado para a minha listagem de usuários. Vamos implementar então o detalhamento de usuário. Para isso, no botão de ver usuário, vamos adicionar uma função ver usuário que passa o usuário como parâmetro. Para o controller, lembrando que esta é a view listar usuários HTML, passa este usuário então para o nosso controller ver usuários controller. Aqui nós vamos ter então uma função chamada ver usuário, tal como nós chamamos lá na nossa view. Ver usuário. Receber usuário. Aqui no nosso ArrayDB nós vamos setar um usuário de transição. Tá? Esse usuário de transição ele serve para eu conseguir passar os dados passar o objeto de um controller para outro. Então eu estou saindo aqui do meu controller listar usuários e indo para o controller ver usuário. Então eu seto o objeto no nosso que eu criei um objeto aqui, ver usuário transição, aqui no nosso ArrayDB Service, e esse então vai servir para eu passar usuários entre controllers, tudo bem? Eu tenho dois
dois métodos aqui, get e set, que servem para setar e recuperar o valor deste objeto. Então voltamos aqui no nosso listar, setado o usuário no nosso serviço, então eu passo para o outro controller, que é o controller ver usuário controller. Ele, por sua vez, vai recuperar o objeto setado em usuário transição lá no nosso serviço e vai colocar disponível no nosso scope o usuário. E na nossa view ver usuário, nós colocamos uma table simples aqui que vai carregar os nossos registros, o detalhamento do objeto passado em usuário transição. E vamos verificar isso na prática. Vamos salvar todos os arquivos. Save all. Vamos atualizar. Quando eu clico então em ver, a minha view é carregada e o objeto transicionado vem para cá e eu recupero os dados dele. Lista usuários, só que apagar, consigo apagar usuários, ver também funcionando. Implementando agora a última funcionalidade que é a de edição. ng-clique no botão de editar, chamo a função editar usuário. Vou para o meu controller listar usuários controller e crio a função disponibilizo em scope editar usuário. Recebe obviamente o usuário. O procedimento é o mesmo nas três funções, exceto pelo redirecionamento de rota aqui. Aqui nós passamos este usuário então para o controller de atualizar usuário controller. Vindo em atualizar usuário controller, nós precisamos fazer o seguinte: carregar os tipos, para que nós disponibilizemos estes tipos no nosso select, lá no nosso form de atualização. Preciso do usuário, do usuário de transição, que foi selecionado. E eu preciso salvar também uma cópia. Eu uso angular.copy para referência do usuário transicionado não ficar a mesma do scope usuário. Assim, se eu alterar algum dado de usuário, não vai alterar do usuário transicionado também. Por isso eu salvo aqui em usuário old para comparar os dois usuários e verificar se houve alguma alteração no campo do formulário. Se houver alguma alteração, então eu habilito o botão, vou acabar habilitando o botão de alteração, senão o botão segue desabilitado. Ou seja, se os usuários forem iguais, não tem por que ocorrer atualização de dados. Eu já vou explicar isso em seguida. Scope usuários vai carregar a minha listagem de usuários. Aqui isto é desnecessário, tá? Porque eu não carrego nada de usuários aqui. Eu carrego um usuário só e eu consigo isso através da transição de usuários da minha função. E esse scope disable edit é para tratar o nosso botão de atualização. Tá? Isso aqui eu vou apagar e vamos ao que interessa. Nós temos aqui um scope atualizar usuário, que por sua vez é a função que o botão, quando eu clicar em atualizar usuário, vai disparar. Então o que eu faço? Update usuário. Notem que este é um método do nosso service RDB. Então eu passo o usuário que foi alterado e o meu usuário old. Aqui eu pego que é uma cópia de usuário que é o usuário transicionado. Então se faço alteração, e redireciono isso para o listar usuários, que é a nossa listagem. Vamos ao nosso formulário aqui, então. O formulário é basicamente o mesmo do adicionar usuário, porém aqui nós temos uma diretiva, outra nova diretiva, que é ng-change. Então toda vez que ocorrer alguma mudança num campo de formulário, essa ng-change vai disparar a função verifica, que eu criei aqui no nosso atualizar usuário controller. A função verifica compara os dois usuários lá, o nosso usuário e o usuário old. Se eles forem iguais, eu utilizo aqui a função do próprio Angular,
que compara dois objetos. Se eles forem iguais, então eu mantenho o botão desabilitado. Tá? Essa variável está disponível em scope, então eu posso utilizá-la diretamente lá na view. Se eles forem diferentes, né, então eu faço com que o botão seja habilitado e que a atualização seja possível. Tá? Vamos aqui verificar aqui o nosso atualizar. Tá? Isso aqui era plausível de explicação. Tá? O resto segue igual. Vamos testar aqui. Vamos dizer disable. Aqui está a nossa variável. Tá? Nossa variável disableEdit, que retorna true ou false. E se nós atualizarmos a aplicação, vamos clicar aqui em editar. Notem que o meu formulário foi populado com os dados da Maria, mas está acontecendo um problema. O botão segue desabilitado, então se eu alterar qualquer coisa da Maria, vejam, o meu botão já habilitou novamente. Maria. Agora, se eu deixar a Maria como estava, o botão desabilita de novo. Porque ele faz essa comparação do usuário que está sendo alterado em tempo de execução. Isso vale para qualquer um dos campos. Vejam lá. Mas o papel da Maria não está sendo carregado. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Nós precisamos incluir aqui no nosso select, no ng options, vamos precisar completar essa expressão com algo que seta isso, que é o track by, né? Então ele é rastreado, seria uma tradução, rastreado por tipo.papel, que é o nosso velho, né? Que é aquele nosso velho, o admin, o professor, o aluno. Tá? Então, fazendo isso e atualizando nossa página, nós voltamos aqui para listar usuários, clique em editar. Vejam, agora ele carregou o aluno. Tudo para o track by, professor e administrador. Então, pessoal, vocês observem que nós fazemos muita coisa de forma declarativa aqui na nossa view. Se nós utilizássemos JavaScript puro, nós teríamos que ficar escrevendo aqui if, campo em branco, tal coisa, então acontece. Então aqui nós declaramos a diretiva. O máximo que nós criamos de forma imperativa aqui é alguma função, alguma coisa básica no nosso controle. Claro que conforme o sistema cresce, isso tende a crescer também. Mas as coisas ficam bem separadas e muito mais fáceis de manter. Bom, este foi o vídeo sobre edição de usuários, a nossa última operação, e eu fico por aqui. Obrigado.